Abençoados, herdeiros e amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo e espero que o passarinho deixe, né, eu falar. E desejo para vocês uma tarde abençoada de sábado, um início aí de um final de semana ali, abençoado para todos vocês. Um sábado, amanhã um domingo abençoado. Vocês talvez só vão me ver novamente agora só na segunda. E para vocês que me acompanham, para vocês que estão me vendo agora pela primeira vez, para todos os seus familiares, eu desejo, né, muitas felicidades, muita saúde, muitos êxitos e realizações nos seus objetivos. E vamos que vamos. Para você que está me vendo a primeira vez, acesse meu canal MDCG André Palhares. Acesse o canal. Você tem curiosidade de saber o que eu anuncio aqui? Acesse o canal. Eu anuncio aqui o Evangelho do Cristo glorificado. Amém? O Evangelho do Cristo glorificado. Totalmente diferente de tudo que você já viu. O Evangelho do Cristo glorificado não está sendo pregado nas igrejas evangélicas. Não. O que está sendo pregado na igreja evangélica são evangelhos de homens. A base da igreja evangélica é, né, a lei de Moisés. Junto com a base, né, das primeiras colunas da igreja, que foi Pedro, Tiago e João. Amém? Então, essa base doutrinal criou esse sistema religioso atual. Né? Que a Bíblia fala que Pedro, Tiago e João eram as colunas daquela igreja de Jesus de Nazaré. Eles acreditavam em Jesus de Nazaré, Yahshua HaMashiach. O conteúdo aqui da nossa pregação em graça é simplesmente mostrar para você a verdade bíblica, o que realmente a Bíblia está dizendo, comparar aquilo com os ditos pastores, ditos professores, né, ditos teólogos modernos, comparar o que eles dizem, se tem alguma base bíblica. Esse é o nosso objetivo. O objetivo aqui é você entender qual é o trabalho da graça de Deus. Qual é o trabalho da graça de Deus que não está em nenhuma igreja evangélica. A base da igreja evangélica é a base da primeira igreja. Pedro, Tiago, João. Aí veio o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. São evangelhos de homens. Escrito por homens, escrito por Mateus, Marcos, Lucas, João. Até a teologia arqueológica até contesta. Dizem que não foi eles que escreveram. Amém? O Evangelho do Cristo glorificado, ao qual nós pregamos aqui, chamado, né, de graça de Deus por Paulo, porque é um evangelho que você aprende não segundo a sua mente carnal, não segundo o que você estudou. Não. Você pode ser o homem mais sábio do mundo. Se Deus não lhe der a visão de conhecer a graça de Deus, você não vai saber. Você vai ler e não vai ver. Vocês que já passaram aí muitos anos dentro do sistema religioso e que hoje estão na graça de Deus, vocês podem dizer que se eu estou errado. Se eu estiver mentindo, pode botar no comentário, você está mentindo. Qualquer um consegue ver a graça de Deus aqui, essas coisas que vocês pregam. É mentira. Não é qualquer um.
não estamos nos engrandecendo, mas também não estamos menosprezando a ninguém. Estou querendo dizer que a revelação da graça de Deus é dada por Deus. Deus revela a quem Ele quiser. Deus mostra a quem Ele quiser. Chama quem Ele quiser. O tema desse estudo aqui hoje é derrubando narrativas religiosas. Derrubando narrativas religiosas. Eu vou trazer um vídeo aí de um padre, né? Hoje eu não vou buscar para o lado de pastores, não. Hoje eu vou buscar esse padre, porque eu não tenho nada contra pastores. Pode se intitular pastor, intitular o que quiser. Não sou nada contra pastores, rabinos, padres, não. Não sou nada contra as pessoas deles, não. Nosso objetivo não é contra a carne e sangue. Nosso objetivo é com a palavra que é ensinada dessas pessoas. Amém? Essas pessoas que são as potestades, né? Que são poderes, os principados, aqueles que se acham, né? São os principados. Eu fiz teologia, eu sou bacharel, eu sou palestrante, eu, professor, eu. Esse eu são os principados. Potestade significa que eles se acham poder de Deus na terra. E estão aí falando o que não é, o que não se baseia dentro da palavra. Amém? Então, vamos lá. Esse padre aí, não contra a pessoa dele, respeito-o muito. Mas ele falou que a vinda de Cristo existe por três acontecimentos. Três acontecimentos, né? Se iniciará a vinda do Cristo e a chegada do anticristo. Né? A chegada do anticristo e a vinda de Cristo virá, né? Seguido de três acontecimentos. Então, ele vai falar sobre esses três acontecimentos aí. Vou botar o vídeo aí, peço a vocês que prestem atenção. Segundo as palavras dele, segundo o que ele acha, segundo a teologia dele, né? Segundo a teologia, até mesmo do que ele chama aí de professora professora da Igreja Católica. Deixa eu ver, eu acho que eu anotei o nome aqui. Acho que eu anotei o nome aqui e não estou achando aqui. Né? A Santa Eudelgárdia. Santa Eudelgárdia. Ele diz que é a professora, a profeta da Igreja Católica. Então, baseado no que ela achava, ele disse essas coisas aí. Né? Vou botar o vídeo aí, você preste atenção. Daqui a pouquinho eu vou vir mostrando dentro da Bíblia, né, quais são os erros dessa teologia dele aí. Vamos lá. Concílio de Trento, na Idade Média, não sei que século que foi, há três coisas que anunciam o final dos tempos. A apostasia das nações, quer dizer, muita gente em todos os países perderam a fé. Então ele diz aí, né, que três coisas anunciam o fim dos tempos. A primeira, apostasia das nações. Apostasia das nações. Foi o que ele falou. Mas, abençoados, 1 Timóteo 4, eu estou lendo no papel porque eu estou sem computador. 1 Timóteo 4, se fala ou se refere da nação judaica. Nação judaica do primeiro século. E aqui está escrito, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, que últimos dias são esses? Isso aqui foi
Foi dito lá no século I. Já se passaram 20 séculos. E esses últimos dias nunca chegam. Nunca chegam esses últimos dias. Né? E tem pastores aí falando que será no 2030, 2000 não sei o quê, porque um cometa está vindo e vai ser a destruição do planeta. Não se preocupe com isso. Se Deus quiser que o cometa caia aqui e destrua tudo, é vontade de Deus. Nós, como os filhos de Deus, Jesus já falou, nossa pátria é no céu. Você está aqui para quê? Para trazer conhecimento aos filhos de Deus que se perderam. Anjo, a palavra anjo no hebraico significa mensageiro. Anjo caído é um mensageiro caído. Caído como? Uma figura de linguagem. Um mensageiro que se perdeu. Se perdeu na palavra de Deus. Se perdeu da vontade de Deus. Então nós que não caímos, que estamos aqui, qual é o nosso objetivo aqui? Deus nos mandou para quê? Para resgatar esses nossos irmãos caídos. Né? A teologia evangélica não pensa assim. Acha que anjos caídos são demônios. Não, anjos caídos não são demônios. Anjos caídos são irmãos de vocês que vieram para cá igual vocês, porque não somos carne querendo experimentar a vida espiritual, buscar a vida espiritual. Pelo contrário, somos espiritual, tendo uma experiência carnal. Para estarmos nesse mundo aqui, trazermos a verdade da palavra de Deus, para resgatarmos os nossos irmãos, os tais anjos caídos. A palavra anjo é mensageiro. Os mensageiros de Deus que vieram e se perderam por causa da vontade da carne. A carne milita contra o espírito. O espírito milita contra a carne. Mas se você dá vazão à carne, amém? Você vai passar a se agradar das coisas da carne e você vai ser um anjo caído. Vai ser um mensageiro caído. Em vez de você vier aqui para o seu objetivo que Deus te enviou, para esclarecer pessoas, irmãos seus que caiu, você vai cair junto. Por isso que temos que prestar atenção. Não dá vazão à carne, mas ao espírito que é você. E Deus é tão bom que te dá uma força tal que veio habitar dentro de você para te ajudar. Mas você tem que ter força de vontade. Porque a Bíblia também nos ensina também que é com muito esforço que se entra no reino de Deus. É com muito esforço. Então, muitos aí que acham que a graça de Deus, né, é libertinagem, não. Pelo contrário, a graça de Deus é difícil de viver. A graça de Deus é difícil de viver. É mais difícil do que viver lá no sistema religioso. Não é assim de qualquer maneira, não. Não é de qualquer maneira, não. Então, a apostasia das nações, aqui está se referindo ao primeiro século para nações judaicas. Nações judaicas. Muitos, expressamente o Espírito, expressamente diz que nos últimos dias, né, que já se passaram 20 séculos, está se falando nos últimos dias do primeiro século. Porque lá no primeiro século, né, foi o século aonde foi anunciado por Deus através dos profetas o juízo eterno para os judeus. Não é para o mundo. Porque quem transgredia a lei era judeus, porque a lei era obrigatória apenas para quem? Judeus.
Gentios não tinham obrigação de cumprir a lei. Amém? Gentios não tinham obrigação de cumprir a lei. Quem tinha obrigação de cumprir a lei eram judeus. Então esse juízo era para quem? Para os judeus. Esses últimos dias, lá do primeiro século, foi para quê? Para os judeus, não foi para o mundo. Foi lá, iniciando, desde a chegada de Cristo, de Jesus, homem, né? Até o final do século. Ali foi o dia do juízo. Ali foi o dia aceitável do Senhor. Porque ali as coisas todas se cumpririam. E quando ele estava no madeiro, a palavra diz que ele, vendo que tudo já estava concluído para se cumprir as escrituras, ele se rendeu ao seu Pai, rendeu o Espírito. A palavra é clara, diz que tudo já foi concluído. Houve acontecimentos depois. O templo foi destruído, né? Depois, no final do século, toda Jerusalém foi destruída, foi tomada por gentios, pisada pelos gentios. Já fiz estudo falando sobre isso, embora muitos não concordem. Então o Espírito especificamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, alguns judeus da fé. Não está se referindo aos dias de hoje. Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios não é que um demônio vai vir aqui com um chifrão e passar doutrina. Não, doutrinas de demônios são doutrinas de sedim, do hebraico. Sedim, que significa tanta doutrina de falsos santos, falsos deuses, como doutrinas também de mentalidade humana. Esses pastores que ensinam coisas segundo os seus acismos é doutrina de demônio. Amém? Isso são doutrinas de demônios. Não é uma criatura. Não é uma criatura. Demônio, no hebraico, sedi, serve tanto para imagem de escultura, adoração a imagem de escultura, adoração a deuses feito pela mão de um homem, que é de barro, de pedra, hoje tem de vidro, tem de tudo hoje, né? E tanto também adorar homens que falam segundo os seus achismos, segundo aquilo que eles acham que é, fugindo da base bíblica. Isso é doutrina de demônios. Pela hipocrisia aqui, tanto eu estou falando que é homens, que a palavra está concluindo, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Homens que falam mentiras, que tentam cauterizar a sua própria consciência, que cauteriza a própria mente. Não se baseia no que a Bíblia diz, mas se baseia no que a professora, a doutora católica Hildegard achavam. Segundo seus achismos, ela achava. E esse padre aqui está indo atrás do achismo dela e muitos outros também. E a palavra estava falando aqui que Timóteo está se referindo aos judeus. Está se referindo os últimos dias para os judeus. Amém? Segunda coisa aí. Vamos ouvir o segundo acontecimento aí. Volto já. O evangelho de Cristo vai ser pregado em todo o mundo. Então a segunda coisa aí, ele diz que este evangelho do reino será pregado a todo mundo habitado, ou a todas as nações, de acordo com a tradução de cada Bíblia de vocês aí. Bom, ele tirou isso aqui de Mateus 24:14, onde também muitos doutores, né, muitos teólogos, não conseguem anunciar essa palavra corretamente, tá? O evangelho do Cristo será pregado a todo mundo habitado, ou todas as nações.
Então, Mateus 24:14 diz: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então virá aqueles acontecimentos. E este evangelho, quando se fala este, é porque existem outros. Vocês já pararam para pensar nisso? E este evangelho é porque existem outros. Eu vou te dar um exemplo aqui. Espera aí. Ó, peguei 2 copos aqui. Aí eu vou falar para você. Este copo é meu. Este aqui não é meu. Quando eu falo este, é porque existe esse e muitos outros. Estão entendendo? Porque se existisse só esse, né? Eu ia falar o copo. Esse copo é meu. Esse é o meu copo. Agora, este copo já muda, o português já muda. O vocabulário já muda. Este copo, se eu falo este, é porque existem outros. Né? Agora, não. Esse copo é meu. Esse e este é totalmente diferente uma coisa da outra. Se você fala este evangelho, então porque existem outros evangelhos? Como é que a gente explica isso, irmão André? Porque Gálatas 6:9 também diz que não existe. Também diz aqui que há outros evangelhos. Né? Diz que existem outros evangelhos. E ele diz assim: admiro-me vocês que estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou, a graça de Cristo, para servirem outro evangelho. Então significa que existem vários evangelhos? Abençoados, evangelho no hebraico significa bessorar, significa anúncio de alguma coisa. Quando em Mateus ele falou, e este evangelho, no hebraico, essa bessorar, essa notícia, esta notícia será anunciada a todo mundo habitado por judeus, porque o juízo era para os judeus. Jesus estava alertando a judeus. A cidade vai ser invadida. Quem estiver em casa, fujam para o deserto. Quem estiver lá em cima da casa, arrumando alguma coisa, não desça, fique escondido lá. Ai das grávidas, porque teriam que fugir da cidade, e fora da cidade era deserto. Ore para não seja no dia de sábado. Se fosse dia de sábado, eles não poderiam sair da cidade. Porque, por causa da lei de Moisés, que assim os proibia. Então Jesus está alertando judeus. Ele não estava alertando os gentios. Ele estava alertando os judeus. Então ele estava dando uma notícia. Esta notícia será pregada, será anunciada a todo mundo habitado, onde habitava judeus em todas as nações. Existia judeus. Até hoje existem judeus em todas as nações. É uma notícia. E que notícia é essa? É a notícia. Estou em Mateus 24:14. Se você ler o Mateus todo, desde o 23, você vai ver que lá no 23, que diz ali que é um contexto do 24, né? Diz ali sobre perseguição, que eles seriam perseguidos por causa do nome de Cristo. Eles seriam levados perante as autoridades. No 24, aquele templo a qual tanto eles estavam ali, né, maravilhados pela construção, iriam cair. Então, eles pedem ele lá para nos dar um sinal, nos dê um sinal quando acontecerão essas coisas. E eles sabiam que essas coisas iam acontecer na vinda de Cristo.
Então eles falaram, que sinal? Quando acontecerão essas coisas, que sinal? Né? Nos dê um sinal para sabermos qual será o dia da sua vinda. Amém, abençoados? Isso aqui está se referindo a judeus. Então ele está falando aqui de todos os acontecimentos. Ele deu o sinal, ele explicou quando seria a vinda dele. Ele explicou. Ele se referindo a Daniel. Quem lê Daniel entenda. O que Daniel falou? Que haveria um homem, um príncipe de um povo, e esse príncipe ele ia destruir a cidade, o templo. Então Jesus quis dizer que naquele dia ele viria. E foi em 70 DC. Já veio. Então, antes da vinda dele, se manifestaria o homem do pecado, o filho da perdição. E esse ia se opor a tudo que era de Deus. Se opor aos judeus, se opor ao templo, se opor a tudo. Ia perseguir judeus. Ia matar judeus, porque haveria uma guerra entre judeus e romanos. Muitos seriam levados como prisioneiros de Roma. Entende? Então, esse evangelho é um anúncio. Esse anúncio tem que ser dado. Jesus quis dizer aqui. Esse anúncio tem que ser dado a todo mundo habitado onde houvesse judeu, porque tivesse judeus em Roma, tinha que fugir de Roma, que ele ia ser perseguido. Se tivesse judeus na Grécia, tinha que sair da Grécia, que ele ia ser perseguido. E vários outros países. Eram 23 países comendo na mão dos romanos. Nesses 23 países onde houvesse judeus, teria que sair. Esta é a narrativa correta da palavra. Não está falando do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque nessa época que Mateus ainda não tinha a graça de Deus, né? Jesus ainda não tinha concluído a sua obra no madeiro, ainda não tinha dado o seu Evangelho ao Paulo de Tarso. Mas Mateus foi escrito em 50 e 60, não. A narrativa é do ano 30 ao 33. A narrativa do ano 30 e 33. Eu posso pegar essa mesma Bíblia e escrever hoje, na data de hoje. Não quer dizer que está acontecendo no dia de hoje. Estou narrando fatos que aconteceu lá atrás. Está entendendo? Então, este evangelho é um anúncio para que judeus tivesse cuidado, tomasse conta, observasse quando visse a coisa feia para correr. Porque o evangelho, só há um evangelho. Em Gálatas ele disse que admiro muito que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que vos chamou pela graça de Cristo. Hoje muitos aí estão abandonando, entrando para grupinhos de WhatsApp, onde só tem uma confusão danada, ninguém entende ninguém, ninguém ouve ninguém, ninguém aprende nada, abandonando a gente que está aqui se esforçando a dar um verdadeiro conhecimento. Isso acontecia naquele tempo também. Estão abandonando tão rapidamente aqueles que vos chamou pela graça. Paulo está dizendo, estou admirado que vocês estão abandonando. Está falando com quem? Com os judeus. Para seguires outro evangelho, que na realidade não é outro. Na verdade não é outro. O que ocorre é que algumas pessoas, seguidores de quem? Mateus, Marcos, Lucas, João. Seguidores de quem? Da coluna da igreja. Pedro, Tiago, João. Estão perturbando, querendo perverter o evangelho do Cristo. O evangelho do Cristo é um só. Não há outro evangelho. É aquilo que o Cristo glorificado anunciou a Paulo na estrada de Damasco. É o evangelho do Cristo.
Os outros é de Mateus, Marcos e João. É de homens. É o que é fundamental da igreja evangélica de hoje. Entende, abençoados? Então, esse evangelho aqui não é o que está sendo anunciado hoje pela igreja evangélica. Não. Jesus aqui está se referindo àqueles acontecimentos. Esse evangelho aqui quer dizer um anúncio das coisas que iriam acontecer no primeiro século. E que os judeus teriam que se atentar àquelas coisas. Né? Você pode ler o livro todo aí de Mateus, que você vai ver ele mandando as pessoas: fujam da cidade, corra para o deserto, se estiver no telhado, se esconda. Será dias terríveis. Dias terríveis do primeiro século. São anúncio, evangelho, o evangelos, do grego besorar, do hebraico, significa anunciação. Um anúncio. Um anúncio para os judeus se salvarem. Amém? E vamos lá, agora, na terceira coisa aí. Vamos ver o que ele vai falar aí na terceira coisa aí. Falou que tem três acontecimentos para o fim do mundo, né? Vamos ver a terceira coisa aí. Volto já. E terceiro sinal, o aparecimento do anticristo. Isso ainda não aconteceu. Acho que o anticristo já nasceu? Já nasceu, sim, já está para aparecer. A doutora da Igreja Católica diz: o anticristo virá de uma terra situada entre dois mares. Ela morreu antes da descoberta da América. Eu interpreto sempre como exercerá sua tirania no Oriente. É um país do Oriente que está entre dois oceanos. Sabem quem vai ser o falso profeta? Isso não sou eu que digo, é Santa Hildegarda que diz, doutora da Igreja. O falso profeta vai ser um falso papa. Isso é Santa Hildegarda que diz, doutora da Igreja Católica. Então ele está dizendo que o aparecimento do anticristo, ele diz que ainda não aconteceu. O aparecimento do anticristo ainda não aconteceu. Vamos agora então em 2 Gálatas, 2 Tessalonicenses 2:3. Tessalonicenses 2:3 diz aqui: não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Não deixe que o padre te engane. Não deixe que a professora santa da igreja, a professora Hildegarda vos engane. E outros pastores aí. Não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Né? Antes daquele dia, que dia? Da vinda de Cristo. Antes da vinda de Cristo, daquele dia, da vinda de Cristo, virá apostasia. Virá a pessoas que perderão a fé. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aí então, ele está dizendo aí que será um papa. Ele diz que será um papa. Será? Eu sempre falo aqui que um cristão não pode ter na boca dele a palavra será. Mas sobre essas palavras eu falo será? Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz coisa contrária. Né? Então, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de oração. Preste atenção. Chegando até se assentar no santuário de Deus, proclamando-se que ele é o mesmo Deus. Santuário de Deus. Onde está o santuário de Deus? Se ele ainda vai vir, que o padre falou que ainda não veio. Se ele vai vir, ele vai sentar no santuário de Deus. Ele tem que sentar no santuário de Deus, assim como a palavra foi falada. Ele tem que destruir a cidade e o santuário, assim que a palavra foi falada. A cidade existe ainda, mas o santuário é mentira o que
Paulo está anunciando aqui? Os acontecimentos que Paulo está anunciando é mentira? Os acontecimentos que Paulo está anunciando é o mesmo acontecimento que o Cristo anunciou. Será que é mentira? Paulo está dando testemunho do que Cristo falou. Cristo falou, está vendo esse templo aí? Tudo vai ser derrubado. E Paulo está falando aqui que ele vai, né? Ele vai sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Né? Lucas disse, quando vides Jerusalém sitiada do exército, sabe que ali é o final da Jerusalém. Sabe que ali é o dia que está anunciado para ser invadida. E ali vai ser destruída a cidade e o templo, como diz Daniel 9:26. O príncipe do povo virá e destruirá a cidade e o templo. Cadê o templo? Santuário é templo. Então, o anticristo ainda não veio, igual o padre falou, tem uma coisa errada aí. Se não veio ainda, o templo tinha que estar erguido, porque ele tem que sentar no santuário de Deus. E não existe mais o santuário é templo. É o templo. Está se referindo ao templo. Cadê o templo? Não tem mais templo. Diz que ele iria se sentar, iria invadir o templo, iria destruir tudo, todos os utensílios, né, dentro do templo, utensílios lá que este se opõe, se exalta tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, todo objeto de adoração, todos os utensílios de adoração, diz que ele ia destruir. Cadê o templo? Então, padre, a sua professora Eudegard não está correta, você não está correto seguindo esse conhecimento, porque essas coisas já aconteceu. Essas coisas já aconteceu. Essas coisas não vão acontecer mais. Essas coisas aconteceu. E esse acontecimento foi quando o templo foi destruído. O templo foi destruído em 70 DC. Você pode pegar livros históricos, tanto a Bíblia como livros históricos, foi destruído em 70 DC. Você pode ir em Jerusalém hoje, já cansei de falar isso. Pergunta lá um historiador judeu, ou qualquer judeu. Rabino lá pode te explicar. Pergunta lá quando foi destruído o templo. Em 70 DC, do calendário gregoriano. O calendário deles é outro. No calendário gregoriano foi em 70 DC. O exército romano abriu uma brecha, comandado pelo príncipe Tito, abriu uma brecha no muro, entrou, destruiu a cidade, saqueou a cidade, botou fogo em toda a cidade, foram para o templo, entraram no templo, o sacrilégio terrível. Jesus disse, quando virdes a abominação da desolação no lugar santo. Por que era uma abominação? Porque um gentil não poderia entrar no templo. Por isso Jesus chama de o abominável da desolação, a abominação da desolação. Está se referindo a um sujeito, está se referindo a um homem que ia entrar no templo e ia destruir a cidade e o templo. Jesus falou, eu vou vir quando você virdes. Estava falando no primeiro século para as pessoas que estavam ao redor dele, judeus. Quando você virdes o sacrilégio terrível, o abominável da desolação, esse sujeito, essa pessoa, no templo, ali é o dia da minha vinda. E Daniel confirma, ele falou, quem lê Daniel entenda. Daniel falou que o Messias já não estará mais, porque já tinha sido crucificado, 40 anos depois, né? Virá o príncipe de um povo. Virá o príncipe de um povo. E esse destruirá a cidade e o santuário. E Paulo diz que esse príncipe, né, que seria revelado esse príncipe, será revelado o homem do pecado e o filho da perdição. Diz que esse príncipe seria revelado.
E eles iriam se opor a tudo que se chama Deus, objeto de adoração, chegando a sentar-se no trono do santuário de Deus, né? Proclamando ele próprio Deus. Todos os imperadores se proclamavam Deus. E se você pega livros históricos, você vê que isso aqui foi obra do príncipe Tito, filho do imperador Vespasiano. O príncipe Tito invadiu com seu exército Jerusalém em 70 DC. Amém? Em 70 DC. Então, o aparecimento do anticristo, ele não veio, já veio. Foi o príncipe Tito em 70 DC e já veio, já foi concluído. O padre diz que ele já nasceu. Quando o apresentador pergunta ao padre, o padre diz que ele já nasceu. Nisso eu concordo, já nasceu. Já nasceu, já morreu. Ele já nasceu, já morreu. Isso eu concordo com ele, que já nasceu e já morreu. Esse anticristo bíblico já morreu, já nasceu, já morreu, já fez todas as coisas que é anunciada para ele fazer. Ah, existe outros anticristos por aí? Existe, claro. A cada dia existe vários anticristos. Aí na rede social, pessoas que nos atacam é um anticristo, porque está. O que é ser um anticristo? É ser contra a verdade do Cristo. É anticristo. Mas este anticristo bíblico já veio, padre. Já veio. Foi o príncipe Tito. Então ele diz que ele interpreta que, segundo a profecia da doutora da Igreja Católica, Santa Edelgádia, diz que o anticristo seria um padre, um papa. Não. Não. A Bíblia nos confirma que será um príncipe. Que será não. Que foi, que já aconteceu. A Bíblia diz que foi um príncipe. E Jesus disse, quem lê Daniel entenda. Então vocês têm que entender o que Daniel diz. Daniel 9, 26. O Messias, depois de 76, eu acho que é 76, né? Anos proféticos, né? O ungido já não estará mais, porque já teria morto lá no madeiro. Então virá o príncipe de um povo, Tito, príncipe porque é filho do imperador Vespasiano. Esse príncipe, ele invadiria a cidade, o templo, botaria fogo em tudo, destruiria tudo, e seria guerra até o final do século. Já aconteceu, meu amado. Isso não vai acontecer. Então, né? Tá aí, derrubando narrativas religiosas. Tá aí, tá derrubado, confirmado biblicamente, para você que creu e crer nessa verdadeira, né? Verdadeira palavra, né? Que Deus continue te abençoando, Deus continua abrindo seus olhos para a verdade e Deus continua aí a cada dia derramando graças sobre a sua vida. Amém? Derramando graça, derramando conhecimentos, tá? Não confunde a graça com benevolências materiais, tá? Deus continua derramando graça, derrubando conhecimentos, abrindo a sua visão a cada dia. Espero que você que está me vendo pela primeira vez, ficou até o final, continue conosco, se inscreva no canal. Amém? Tem muitos outros vídeos para trás aí que você pode estar vendo. E se inscreva para você receber novos vídeos que eu irei postar. Aperte o sininho de notificação, dê o seu joinha e pode convidar a pessoa para se inscrever também, para conhecer o irmão André. Amém? Vocês que estão comigo aí há muito tempo, muito obrigado pela participação de vocês. Está explicado aí, derrubando narrativas religiosas. E vamos que vamos. Nada contra o padre, nada contra rabinos, nada contra o pastor, mas o nosso trabalho aqui é contra a palavra que é anunciada errada. Nós vemos aqui, trazemos a Bíblia e mostramos para vocês narrativas verdadeiras. Amém? E crê, quem tem ouvido,
para ouvir o que o Espírito, o Cristo que está em mim, diz à igreja. Ouça. Porque esse Cristo que está em mim é o mesmo Cristo que está em você. A mente de Cristo que está em mim é a mesma mente de Cristo que está em você. Unidos, nos formando o quê? O corpo de Cristo. Preciso muito da colaboração de vocês, preciso muito da participação de vocês, da presença de vocês. Eu agradeço a cada dia. Muito obrigado. Até a próxima. Graças e paz. Prepare o seu coração. Prepare a sua alma.